de eletroestimulação muscular, falar um pouquinho de músculo, certo? Músculo, ou tecido muscular esquelético, é o qual a gente atua com a eletroestimulação muscular, certo? Ele é formado por 3 tipos de fibras, basicamente. As fibras fásicas, as fibras tônicas e as fibras intermediárias. Os estudos dos tipos de fibras já vêm lá de 1974, 1979, com Johnson e Janda, quando eles avaliaram cadáveres pós-morte, avaliaram que os músculos eram compostos por diferentes tipos de fibras e que essa diferença implicava provavelmente nas diferentes funções que os músculos tinham e que se essas disfunções diferentes estavam proporcionando ou não efeitos específicos de contração diferente ou na função fisiológica da musculatura de forma diferente. E a partir de então, várias fundamentações nos trazem então a relação de que sim, nossos músculos são de composição mista e não é uma composição por camadas, é uma composição mista e totalmente misturada enquanto fibras. E a diferença entre as fibras vai estar relacionada nas suas funções. Então, as fibras brancas têm uma característica, as vermelhas outras, né? Hoje a gente já nem tá caindo em desuso a nomenclatura branca e vermelha, e sim falar em fásica e tônica, tá? As fibras intermediárias são aquelas fibras que proporcionam a possibilidade dos nossos músculos causarem o que a gente chama de plasticidade muscular, ou seja, um tipo de trabalho muscular bem realizado, transformando fibra vermelha em branca, fibra intermediária em vermelha ou fibra intermediária em branca. Até por isso que vocês podem observar claramente que as pessoas, quando treinam determinados tipos de fibras, mudam a sua composição muscular. Alguém que nunca treinou, começa a treinar, vai começando a ganhar uma massa diferente, um desenho diferente, um contorno diferente na musculatura, certo? E a gente precisa sim estudar essa musculatura para entender o que o equipamento de eletroestimulação pode proporcionar, dependendo do objetivo que você vai ter com o teu paciente na avaliação inicial, ok? Então, músculo, 3 tipos de fibras, fásicas, tônicas e intermediárias, sendo que nós conseguimos atuar fisiologicamente por estímulo de eletroestimulação específico nas fibras vermelhas, tônicas ou brancas, fásicas. Por quê? Porque existe um tipo de frequência específico para esse tipo de fibra. A fibra vermelha é aquela que a gente usa no dia a dia, é aquela que te mantém em pé, que faz os exercícios voluntários do dia a dia. São fibras de bastante resistência e que, por exemplo, mesmo sendo um paciente sedentário, ele vai poder ter mobilização ou manter uma postura por longos períodos sem cansar. Já a fibra branca é aquela que a gente usa nos movimentos de rapidez, força e explosão. É o tipo de movimento onde a gente vai perceber diferença na composição específica, mas só é estimulada quando isso acontece. E o paciente, quando busca um tratamento de eletroestimulação, ele vem buscar o quê? Tônus. Tônus muscular. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vem buscar uma maneira de recuperar, provavelmente, aquela característica que normalmente os pacientes contam pra gente. Eu queria ter de novo meu braço durinho, meu abdômen desenhado, né? Queria estar com aquela característica mais desenhada da musculatura, como era um tempo atrás, provavelmente por até um sedentarismo normal em alguns dos pacientes. Esse tônus vai embora. E a gente precisa entender o que é tônus. Tônus é o estado elástico da musculatura, é o estado de semicontração muscular. É aquele músculo que não está totalmente relaxado e não está totalmente contraído. Então, é aquele músculo que a gente precisa estimular para a manutenção deste tônus. Quando se estuda a fisiologia muscular, e aí, como dica, lembrando do nosso amigo Guyton, né, o último capítulo do Guyton fisiologia de contração muscular, fisiologia do exercício, lá a gente encontra a informação de que um músculo em desuso, ele perde tônus, e que somente conseguimos tônus muscular através da contração.
E isso é super importante. Por quê? Porque essa importância devida ao tratamento estético, a gente precisa transmitir para o paciente. Porque às vezes ele vai buscar um tratamento estético pensando que uma massagem vai fazer isso, ou que um procedimento mais simples, e que só passar um cosmético provavelmente vai ter algum benefício. E infelizmente não. Só com contração muscular a gente consegue recobrar o estado de semicontração, que é o tônus. Então, existem correntes elétricas que a gente utiliza desde os tempos mais antigos da eletroestimulação. Para o pessoal do Face, se está instável e está caindo, porque eu estou percebendo uma instabilidade, corre lá para o Instagram que tá lá bem tranquilo, tá? Quando eu trabalho tonificação muscular, eu preciso estimular essa musculatura de uma forma. Então, existe a contração voluntária, eu quero contrair determinado músculo, e existe a possibilidade de a gente fazer a contração involuntária, por um tipo de eletroestimulação. Na estética mais antiga, a gente usava uma corrente comumente chamada de farádica. Era uma corrente de estimulação de baixa frequência, onde a gente colocava em determinados grupos musculares para obter contração. Mais ou menos no final da década de 90 chegou a corrente russa, que era uma corrente diferente do que já existia, era uma corrente de média frequência. Quem trouxe a corrente russa à luz de possibilidade de resultados foi um médico especialista em medicina desportiva chamado Yakov Kots, um médico russo, então. E Kots estudou um estímulo elétrico para atuar com atletas de alto nível. Então ele queria uma corrente que proporcionasse tônus e que a partir deste tônus conseguíssemos ter melhores resultados com esses atletas. Ele apresentou em meados de 1974, num congresso, pela primeira vez, o resultado do que ele estava obtendo com a corrente russa e mostrou que ele conseguiu um aumento de 30% a 40% de força muscular naqueles atletas treinados e estimulados por corrente russa. E a partir daí, ela continuou sendo usada na questão de atividades, veio para a reabilitação muito forte e chegou na estética por meados de 1990. Minha primeira corrente russa eu comprei em 1998. Foi um dos meus primeiros equipamentos que foram adquiridos aí para tratamento estético. E a corrente russa, então, ela pode ser programada especificamente para estimular a musculatura, como a antiga farádica já fazia. E aí, depois da corrente russa, falando em meados de 2000 e alguma coisa, aí perto de 2005, chegou na estética aqui mais para a gente conhecer no Brasil, a corrente Alce, que também é uma corrente de eletroestimulação. Então, as mais comuns na estética hoje são a corrente russa e a corrente Alce. O que são essas correntes? São correntes elétricas que, quando colocados os eletrodos sobre determinados pontos da musculatura, elas oferecem um estímulo externo, um estímulo elétrico, e a partir disso o sistema fisiológico interpreta esse estímulo e responde com uma contração muscular. Então, é uma contração involuntária. O paciente pode ficar deitado na maca sem fazer nada e o músculo vai contrair. Só que não é simplesmente colocar eletrodo, distribuir eletrodos sobre determinadas áreas e ligar o equipamento. A gente precisa entender e agora lembrar quais são os tipos de fibra muscular, porque nos equipamentos eu consigo definir por uma frequência específica. Fibra vermelha é estimulado com uma frequência, fibra tônica, e fibra fásica é estimulado com outra frequência. Então, nos equipamentos, os parâmetros, e agora respondendo já as perguntas que chegaram nesse período, né? Parametrização dos equipamentos de eletroestimulação. Qual a diferença básica entre a corrente russa e a corrente Alce? É que a frequência portadora delas é diferente. A corrente russa tem uma frequência portadora de 2.500 Hz e a frequência da Alce é 1.000 Hz. Mas os dois equipamentos podem ser modulados para fibras brancas e para fibras vermelhas. Isso é possível. Então, entender a queixa principal do teu paciente, o objetivo do teu tratamento, vai te ajudar a definir qual é o tipo de fibra muscular que eu vou trabalhar.
Falamos que a fibra vermelha é a de resistência e a fibra branca é a fibra de rapidez, força e explosão. Se eu fosse traduzir para ficar mais fácil, a fibra vermelha é aquela que a gente utiliza quando está fazendo bicicleta ergométrica, quando está fazendo esteira, quando está fazendo uma atividade contínua e de longa duração. A fibra branca é a fibra que a gente utiliza quando está fazendo exercícios, por exemplo, anaeróbicos, aqueles exercícios de manutenção de massa muscular. O puxador de ferro na academia lá, aquele que vai lá para ganhar massa muscular. Então, no equipamento é possível definir. E eu vou definir o quê? O que eu defino para esse paciente? Aí vieram 3 perguntas falando isso. Como que eu escolho a frequência? Como que eu programo o equipamento? Qual é a frequência de fibra que eu vou utilizar? Preciso entender também que por composição muscular nós temos um percentual de fibras brancas, um percentual de fibras vermelhas e um percentual de fibras intermediárias. A maior proporção de indivíduos saudáveis é de fibra intermediária e fibra tônica, que é a vermelha, e a menor proporção é de fibra branca. Uma vez treinado esse músculo, para manter esse tônus, precisa-se continuar fazendo os mesmos movimentos e os mesmos tipos de atividade, ou seja, movimento aeróbico para fibra vermelha e anaeróbico para fibra branca. Então, assim, saber se eu vou estimular um tipo de fibra. Minha paciente já faz academia, já faz atividade, já faz estímulo elétrico, já fez alguma vez e ela já faz atividade, ela quer potencializar o que ela faz na academia. Ou ela não faz nada, é sedentária, chegou hoje e quer fazer alguma coisa para melhorar a condição. Então, eu diria para vocês que, por composição fisiológica já descrita na literatura, é mais interessante a gente focar pensando na fibra vermelha primeiro do que na branca. E não quer dizer que não se possa trabalhar a fibra branca. Pode sim e deve se trabalhar também, porque o músculo é composto pelos 2 tipos de fibras musculares. Mas, se a tua paciente, principalmente a sedentária, já tem uma maior proporção de fibra vermelha, se eu fizer um estímulo de fibra branca, trabalhar a fibra branca, ela vai ter o resultado, mas ao final de tudo isso, se ela não fizer manutenção nenhuma, ela vai perder muito rápido esse benefício da fibra branca, porque só tem manutenção de tônus quando tem contração. E só tem manutenção de tônus quando tem contração específica para aquele tipo de fibra muscular. Então, é bem importante levar em consideração isso. O objetivo do teu paciente, o que ele faz, qual é o perfil dele, para definir isso. E qual é essa frequência? Frequência para fibras tônicas, fibras vermelhas, são frequências de modulação entre 10 e 30 Hz. Frequências para fibras fásicas, que são as fibras brancas, são frequências que podem variar de 50 a 150 Hz. Então, quando você programar a tua alça ou tua russa, vai colocar lá ou 1000 Hz ou 2500 e depois o teu equipamento vai pedir para você modular a fibra de estímulo e aí você vai ter que pensar nisso. Vermelha, 10 a 30, branca, 50 a 150. Ótimo, já defini o tipo de fibra que eu vou trabalhar. Fora isso, eu preciso definir tempo de contração e tempo de repouso. Os equipamentos permitem que vocês programem dessa forma e isso é eficaz. O que tem se avaliado nas últimas publicações, nas referências dos últimos períodos, é que vai variar muito do teu paciente para você colocar uma frequência específica para isso. O que era clássico de corrente russa, lá em 1970, 80, dizia-se assim, que o músculo tinha que contrair 15 segundos e descansar 30, ou seja, o repouso maior, o dobro do que o trabalho. Mas esse clássico vinha ou de atletas de elite que já tinham sido treinados e a gente queria evitar fadiga, ou de pacientes que vinham de reabilitação, que vinham de uma lesão. E aí a gente não podia fazer uma hiperestimulação nessa musculatura. Hoje, a gente já consegue considerar nas referências mais recentes que o tempo de repouso de contração pode ser o mesmo, mas que o ideal é que o repouso seja no mínimo o mesmo tanto que a musculatura trabalhou. E se tem uma dica inicial para a escolha do tempo de contração, essa dica é 6 segundos de estímulo, e aí se a gente pensa em 6 segundos de estímulo, a gente pensa em 6 segundos de repouso, ok?
Partindo daí, pode-se aumentar com o passar do tempo esse tempo de contração e proporcionalmente o tempo de repouso. A gente tem publicações aí falando em 10 para 10, 13 para 13, até 15 para 15, mas pensando sempre na evolução do paciente. Alguns equipamentos também vão permitir que vocês programem rampas de subida e de repouso, de descida para o repouso. E essas rampas, normalmente nos programas dos equipamentos, elas vão de 1 até 5 segundos. Vê-se aí também nessas referências mais recentes que a gente pode estar trabalhando entre 2 e 3 segundos de subida e aí igualzinho a descida, 2 e 3 segundos de descida. Ou seja, equiparar e fazer um programa igualzinho para que a musculatura fisiologicamente faça um tempo de contração e repouso bem tranquilo, bem fisiológico, e aí o teu paciente vai permitir que você aumente mais a intensidade desse equipamento, ok? Para colocar eletrodo, fora isso, a colocação do eletrodo, ela preconiza-se de duas formas. Ou você coloca eletrodo em pontos motores da musculatura, ou você coloca eletrodos em origem e inserção de grupos musculares, que é a técnica mioenergética que é falada. Mas perceba aí então que vocês precisam dominar a anatomia para saber a colocação de eletrodos, ok? Eu preciso conhecer o grupo que eu quero trabalhar, saber a origem e a inserção desse grupo muscular para descobrir onde eu vou colocar esse eletrodo. Os pontos motores normalmente ficam na parte mais central da musculatura. E o que é um ponto motor? É o ponto onde a informação chega com a resposta de contração e penetra nessa musculatura. É onde chega o estímulo para que desencadeie-se a contração, então. O ponto motor ele tem menor resistência à passagem da corrente elétrica. E se ele tem menor resistência à passagem da corrente elétrica, qualquer estímulo ali vai dar uma resposta melhor. Então, se acertarmos o ponto motor na colocação dos eletrodos, a resposta de contração vai ser melhor. E quando a resposta de contração for melhor, o resultado vai ser melhor. Também para a sensibilidade do paciente. Uma contração muscular feita direta no ponto motor é mais agradável. Sendo mais agradável, o teu paciente vai permitir que você aumente mais a intensidade dessa corrente. A miliamperagem, normalmente por norma, ela vai até 100 miliamperes. E como que a gente respeita a intensidade? Já falamos de frequência, já falamos de tempo, precisamos falar de intensidade. A intensidade ela vai ser sempre a máxima tolerável dos pacientes. Tem artigos publicados comprovando que pacientes que permitem mais intensidade de corrente têm respostas melhores. Então, o que precisa se levar em consideração aqui? Aumentar ao máximo até o teu paciente perceber bem essa contração e a percepção dessa contração seja uma resposta boa visual. E se durante a sessão for necessário aumentar mais vezes o estímulo, deve-se fazer. E se precisar fazer mais de uma vez isso, 1, 2, 3, 4 vezes, quantas forem necessárias, é importante, porque a musculatura acomoda. Para quem já trabalha com esse tipo de eletroestimulação sabe que quando coloca o aparelho, sente forte e dali a pouquinho começa a sentir mais fraco. E se eu não estimular mais intensamente, a musculatura vai acomodar e vai parar de responder. Talvez isso possa ser um diferencial se você não faz e começa a fazer a partir de hoje, os resultados da eletroestimulação sua vão ser melhores. Por quê? Porque você vai recrutar o máximo que o teu equipamento pode na fibra muscular do teu paciente. E aí, certamente, um benefício melhor. Ok? Então, o tônus vem. O tônus vem a partir da resposta desse tipo de estimulação. Ela é semelhante à estimulação voluntária, mas ela não tem o sistema cardiorrespiratório trabalhando. Então, a gente não pode falar que uma substitui a outra. A gente pode falar que uma complementa a outra ou potencializa o que a outra faz, porque o exercício tem e deve ser feito, principalmente pela questão da oxidação. E aí é um ponto importante para a gente falar em oxidação, que a gente falou que precisa oxidar ações lipolíticas de tratamentos estéticos. A corrente russa tem algumas referências já falando da resposta de oxidação, porque o equipamento dá o estímulo, mas não dá energia para a musculatura contrair. A energia é sua, é do seu corpo. E aí a produção de ATP e a estimulação de resposta
é individual de cada paciente. Então, tem gasto calórico? Tem, mas não tem comparação ainda à atividade física. Então, tem alguns pacientes que perguntam, corresponde a quantas abdominais esse aparelho? Corresponde a quantos minutos de exercício? A gente não tem ainda comprovações que te digam que é igual exatamente e que eu possa comparar. Mas a gente pode comparar, sim, a possibilidade de gasto e melhora muito intensa de tônus, ou potencializar o que já está sendo feito na atividade. Esse tipo de tratamento pode ser feito, e deve ser feito, na verdade, no mínimo 2 vezes por semana. Menos do que isso é pouco para a gente ter manutenção de tônus, porque o tônus vem pela frequência de estímulo, pela manutenção da frequência de estímulo. E eu falo muito que vocês devem falar para os pacientes de vocês assim, não adianta querer ir para academia 1 vez por semana e ter resultado. Na eletroestimulação é a mesma coisa, tá? Então, precisa ter pelo menos 2 vezes por semana de repetição. Se forem 3, melhor ainda, o resultado pode ser maior. E se por um acaso, naquele momento inicial, teu paciente quer fazer um resultado rápido por algum objetivo específico, dá para pensar num intensivo aí, repetir diariamente, por exemplo, umas 10 ou 12 sessões até melhorar um pouco, e depois partir para um trabalho de 2 a 3 vezes por semana, tranquilamente. O tempo máximo durante uma sessão, enquanto referência também, a gente pode estar variando entre 20 e 30 minutos. Isso é possível, tá? Tranquilamente, respeitando contração e repouso, não há risco de fadiga, ok? Associações, ao que eu posso associar a eletroestimulação? A todos os tratamentos estéticos, uma vez que ele é o único recurso que trata a musculatura. A gente não tem outro recurso que trate a musculatura e permita tônus. Nem a cirurgia plástica faz um tratamento da musculatura. A cirurgia plástica faz uma amarração, faz um levantamento, mas não faz o tratamento, ela não dá tônus. Só se tem tônus com contração. Então, todos os tratamentos estéticos podem estar associados. E em que momento eu faria? Eu faria normalmente a eletroestimulação ao final do tratamento, depois principalmente das ações lipolíticas como potencializadoras. Fez uma eletrolipólise, fez um ultrassom focalizado, fez uma ultracavitação, fez um ultrassom de grande superfície, estimulou o processo lipolítico, entra com a corrente russa já. Para poder acelerar essa possibilidade de gastos e potencializar o teu resultado, tá? Paciente que faz academia pode fazer, e fazer contração voluntária junto com a eletroestimulação também potencializa resultados. Tem artigos comprovando isso, inclusive contração voluntária com utilização de peso. Porém, precisa se dominar muito bem isso para poder estimular o paciente a fazer, porque se houver algum movimento inadequado, pode fazer lesão muscular. E tem que ficar em cima do paciente, ele tem que estar o tempo todo sendo avaliado e cuidado, porque tem que cuidar da respiração, tem que cuidar do posicionamento, tem que fixar a musculatura para ter resposta, tá? Então, pode utilizar associado à contração voluntária, sim, respeitando e conhecendo o tipo de movimento, o tipo de grupo muscular que vocês querem trabalhar para obter resultados. Mas tem resultados melhores quem faz contração voluntária. Mas meu paciente não quer fazer, quer ficar paradinho lá. Vai ter resultado? Vai. Não é o mesmo quando se tem a contração voluntária, mas vai ter. Uma última pergunta que a gente recebeu é sobre tratamento para diastase abdominal no puerpério. Depois que a mamãe teve o bebê lá, a separação muscular dos retos é uma grande preocupação em alguns casos, né? Então, precisa fazer a eletroestimulação e pode fazer a eletroestimulação, ok? Parâmetros: musculatura, retos de abdômen, tempo de contração e tempo de repouso. Tem referências falando de 6 a 12 segundos de contração e de 6 a 12 segundos de repouso, ok? E aí dá para se pensar em média de 10 a 20 sessões para observar resultado. Se houver contração voluntária, esse resultado é potencializado,
ok? A partir de quando? A partir da liberação médica. Normalmente, quando é parto natural, a liberação acontece aí entre 15 e 30 dias. Quando é parto cesariana, essa liberação vai acontecer normalmente a partir dos 90 dias para eletroestimulação, sempre respeitando a liberação do médico para esse tipo de eletroestimulação, ok? A eletroestimulação facial também pode ser feita. Existem pontos na face que podem ter estimulação. Importante levar em consideração, acredito que conhecimento anatômico da mesma forma que no corporal, mas, por exemplo, não são todos os grupos que devem ser estimulados na face. A musculatura de frontal, de orbicular dos olhos, são músculos que trabalham bastante e já fazem linhas por excesso de contração. Então, são áreas que normalmente a gente não faz eletroestimulação. A gente faz eletroestimulação de terço inferior, zigomáticos, elevador do canto do nariz, elevador do ângulo da boca, que são os músculos que perdem tônus e que precisam ser estimulados para melhorar a tensão e sustentação de contorno, ok? Então, dá para trabalhar a estimulação facial também. Resumindo as nossas informações da live de hoje, eletroestimulação muscular de média frequência, modulada em baixa frequência. A modulação pode te dizer qual é o tipo de músculo que você vai trabalhar, fibra branca, fibra vermelha. Coincidente com o objetivo do teu paciente, você pode direcionar o trabalho de fibra branca ou de fibra vermelha, certo? Tempos de contração e repouso são programados, tempo total de tratamento, organização do teu fluxo de estímulo no teu paciente enquanto frequência e intensidade. A intensidade pode e deve ser aumentada mais de uma vez durante o tratamento e quanto mais ela for estimulada, melhor vai ser o resultado do teu paciente. Material intermediário, ficou aqui... gel neutro comum, sem problemas, é uma corrente alternada, então normalmente corrente alternada não tem efeito polar. Se não tem efeito polar, não tem riscos de queimadura, podem ficar tranquilas, ok? Quem pode e quem não pode realizar? Quem pode realizar? Todo indivíduo adulto normal, que não tenha lesões, que não passe por nenhum procedimento, não esteja em nenhum tratamento de reabilitação. Os pacientes que não poderiam de jeito nenhum usar a corrente russa, pacientes que têm marcapasso, não podem, gestantes, não podem, pacientes com neoplasia, não podem. A partir disso, pinos ou placas metálicas na região e fora essa situação, qualquer perda de sensibilidade local, qualquer lesão nervosa, qualquer lesão na pele no local ou qualquer histórico anterior de lesão muscular. A partir disso, super tranquilo. Fechando, tempo total de 20 a 30 minutos. O mínimo 20, e a partir disso você pode chegar até 30. Acima de 30 começa a se entrar num risco de fadiga dependendo do tempo de contração.